Talvez uma das maiores crises da nossa sociedade tem sido a falta de modelos, falta de exemplos, falta de olhar para alguém e dizer assim: eu quero ser igual a ele. Gente que seja referência, uma referência positiva sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso olhar diário de vida comunitária. Talvez seja a maior crise desta geração, a falta de modelos. A paternidade, ela é a mais nobre das missões e que requer para nós um grande preparo, muita dedicação e muitas vezes também muita abnegação, ou seja, nós precisamos muitas vezes deixar a nossa própria vontade para poder abençoar a vida dos nossos filhos. Então, querido, nessa noite de dia especial, Dia dos Pais, eu quero desenvolver com vocês, a gente tentar entender um pouquinho a respeito de uma paternidade responsável, segundo o modelo bíblico, segundo a palavra de Deus. O que é uma paternidade responsável? Hoje nós temos visto na nossa sociedade a falta da responsabilidade da paternidade e o que tem gerado nas famílias, o que tem gerado na própria sociedade, o caos que tem ocasionado na sociedade por falta de uma paternidade responsável. E grandes dificuldades se agigantam na sociedade por causa da falta de modelos, de referência. Hoje nós temos o modelo familiar totalmente deturbado, totalmente destruído e corrompido pela sociedade moderna, se diz moderna e pós-moderna, e acha que os valores dela hoje sobrepõem os valores daquilo que Deus instituiu como família, como bênção para a nossa família, para a nossa casa, como referência para nós. A figura paterna muitas vezes deixa de lado da sua responsabilidade, abandona o lar, e a mãe às vezes tem que fazer o papel de pai e mãe. Modelos familiares totalmente destruídos, totalmente corrompidos, onde as referências não são mais aquelas referências que nós olhávamos e nós tínhamos, como eu recebi essa semana, hoje especificamente, um cartazinho, uma foto ali da minha filha, dizendo assim: o meu pai é um super-herói. E nós tínhamos essa figura paterna, olhávamos para os nossos pais e os tínhamos como grande referência sobre a nossa vida. Queríamos ser iguais a eles. E isso é um modelo bíblico, ensinado pela palavra de Deus como referência sobre a nossa vida. E à luz da palavra de Deus, eu quero nesta noite desfrutar aqui com você disso, porque eu também quero ser abençoado por Deus como pai, pela leitura desse texto, dessa palavra. Aquilo que Deus ministrou no meu coração, eu quero também trazer sobre a tua vida, porque eu já fui abençoado e quero continuar sendo abençoado por essa leitura e por essas referências que a palavra de Deus nos mostra. Talvez você diga assim: mas eu sou mãe, não sou pai. Querida, você pode mostrar esse exemplo para o teu marido, talvez se ele não estiver aqui hoje. Você pode levar essa boa palavra, se você não tem filhos ainda, no processo, quando você os tiver, você ter esses princípios bíblicos sobre a tua vida, para que você possa levar a bom termo o projeto de Deus sobre a nossa vida como família. Quero que você abra a tua Bíblia comigo, num pai, que eu creio que serve de modelo para a nossa vida. Texto bíblico do livro de Jó. Jó, capítulo 1. E eu desejo do meu íntimo, do meu coração, que a partir dessa leitura e das referências que esse servo de Deus pode nos dar, nós possamos ter uma paternidade responsável. E diz assim a palavra de Deus, lá no 1º capítulo de Jó: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus
e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos no total. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás estava também no meio deles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Até aí. Um pai que faz diferença na vida dos seus filhos, ele deixa marca na vida deles. Marcas, mas não só marcas comuns, são marcas profundas. Profundas marcas que trazem valor sobre a vida dos seus filhos. Marcas que trazem princípios sobre a vida dos seus filhos. Marcas que trazem orientação. Quando os filhos imaginam a vida, eles olham e veem as marcas que os pais fizeram na vida deles. Não marcas de violência, não marcas que a sociedade impõe hoje, mas marcas valorosas, de princípios, que eles seguem e falam assim: eu faço isso porque o meu pai me ensinou a fazer, porque a minha mãe me orientou nisso, porque é princípio na minha família viver dessa forma. E a primeira marca que Jó deixa na vida dos seus filhos é a marca de um homem íntegro. A primeira marca que Jó deixa na vida dos seus filhos é a integridade. Quanto falta de integridade na sociedade que nós vivemos hoje? Quanto falta valor na vida das pessoas que nós conhecemos hoje? Homens que nós confiamos a direção da nação, a direção da nossa cidade, a direção do nosso estado, e não vemos nenhuma integridade neles. Não há valor nenhum, não há temor de Deus, não há princípio na vida desses homens, e que muitas vezes servem até de referência para os nossos filhos, têm servido de referência dentro das nossas casas. Às vezes nós permitimos que outras pessoas tragam valores para a vida dos nossos filhos. E Jó, a palavra de Deus diz ali que Deus, olhando a terra, disse que não havia nenhum homem sobre a terra. Olha a visão de Deus sobre a vida de Jó. Homem íntegro, que teme a Deus e evita fazer o mal. Teme ao Senhor, íntegro no caráter, nas posturas, na maneira de se comportar, na maneira de agir. Então, se há um princípio, pai, que você deve exercer sobre a vida do teu filho, e o seu filho olhar sobre a tua vida e dizer assim: meu pai é um homem íntegro, meu pai é um homem de valor, meu pai é um homem de princípios. Quando meu pai diz a sua palavra, ele diz a sua palavra, ele preza por ela, ele faz ela valer.
Não a dizer assim, ele faz ela valer porque ele é uma pessoa ignorante. Ele diz assim, ele não pensa de outra maneira, daquele jeito, sempre pensou assim. Não, integridade não tem nada a ver com ignorância, muito pelo contrário. Integridade é princípio, é valor. E quando o filho olha, ele fala assim, meu pai estava correto, era princípio sábio, direcionado pela palavra de Deus, direcionado por valores bíblicos e que nos conduziu e conduziu a minha vida até onde eu estou hoje. Quem pode dizer isso sobre a vida dos seus pais? Nós podemos dizer. Nós temos valores, nós temos moral, nós temos conceitos sobre a nossa vida. O Salmo 37, versículo 18 e 19 diz assim a palavra: o Senhor cuida da vida dos íntegros. E olha só que promessa está nesse salmo. Ele cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Deus cuida do íntegro e a herança dele vai permanecer para sempre. E aí continua: em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Isso é integridade, isso é princípio, porque quando os nossos filhos olham para nós, eles olham o nosso caráter, olham a nossa maneira de se comportar, como nós agimos. De que forma eu me relaciono com as pessoas, de que forma eu me relaciono com a sociedade onde eu estou inserido nela, de que forma eu me relaciono no meu trabalho, de que forma eu me relaciono com a minha esposa. Ele percebe tudo isso e ele aprende a partir da integridade do pai. Jó era um modelo para a vida dos seus filhos. Interessante que o modelo que Jó exerce é o modelo que ele vivia, o que ele ensinava. Mas hoje nós temos muitos pais que dizem assim: faço o que eu digo, eu não faço o que eu faço não. Quem manda aqui sou eu, por isso você obedece. Isso não é princípio, isso não é integridade. Integridade é você fazer o que você ensina. Isso é integridade. Quando você diz para o seu filho, faça isso, é porque você fez primeiro. É porque você é isso. Você é essa postura, você é essa maneira de se comportar. Então Jó era um modelo de educação para a vida dos seus filhos, que vivia aquilo que ele ensinava. A segunda marca que Jó deixa na vida dos seus filhos profundas é a marca da amizade. É a marca da amizade. Ele deixa a marca da integridade e deixa a marca da amizade. Amizade entre o pai e o filho, e amizade entre filhos e filhos. 10 filhos, não é fácil não. Você gerir uma casa com 10 filhos. Eu tenho 4, sei que o negócio é pesado, é difícil. As opiniões se divergem, os conflitos acontecem, mas o pai gerenciava isso de uma maneira sábia, íntegra, e fazia que a amizade entre os filhos fosse algo construído a cada dia, porque ele era o exemplo. Os filhos de Jó cultivavam amizade entre si, pois aprenderam esse princípio com ele. Eles viam o pai fazendo isso, viam como tinha que ser feita a coisa. A segunda coisa que Jó, para exercer essa amizade entre filhos e filhas, sabe qual é o princípio mais sábio e que nós muitas vezes temos a tendência? Talvez você tenha vivido isso na sua casa, talvez você tenha experimentado isso, talvez você faça isso hoje. E se você faz isso, em nome de Jesus, aborta isso da tua vida, corta fora. Jó não fazia comparativos entre os filhos. Você diz assim: só tem uma, não tem com quem comparar. Meu querido, não faça isso. Às vezes você compara com o outro. Você não compara nem com o teu filho, você compara com o do vizinho. Nossa, você viu lá? Jó não fazia comparativos entre os filhos, mas ele zelava pela unidade dos mesmos. Então ele dizia ali, o versículo 4 diz assim: os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez,
e convidavam as suas 3 irmãs, porque só os homens que tinham direito, mas eles não abortavam as irmãs. Não, você não pode vir não. Não, levavam as 3, participavam da festa, todos juntos, partilhando da mesma comunhão. Sabe por que eu disse que nós precisamos abortar isso? Sabe quando acontece esse comparativo e a maldição chega na vida e a Bíblia narra isso. Diz a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 25, no princípio. Diz a palavra assim que Isaque preferiu Esaú. Sabe por que ele preferiu Esaú? Porque Esaú caçava e trazia caça para ele. E ele comia e se alimentava da caça de Esaú. E Rebeca preferia quem? Jacó. Olha o contexto que gerou isso para a nossa vida. Um texto que foi escrito há mais de 5.000 anos. Uma situação que ocorreu há mais de 5.000 anos. Na história da humanidade. Olha o fruto dela hoje. Árabes e judeus. Os israelitas. Descendentes de Ismael, de Esaú e os outros filhos ali da herança de Jacó. E eles vão procedendo isso, e vão alimentando essa discórdia na família, e vão alimentando esse processo na família, de um competir com o outro, de um ser mais que o outro, de um valer mais do que o outro, ao ponto de um passar a perna no outro. E muitas vezes dentro da nossa casa, a gente constrói esse tipo de relacionamento. Eu prefiro Mateus, em detrimento da Rebeca. Em nome de Jesus está repreendido isso. Nós precisamos exercer a vida, a alegria sobre a vida dos nossos filhos, de que não há preferência entre eles. Eles são iguais perante o Senhor. São heranças benditas do Senhor sobre a nossa vida. Todos eles são heranças do Senhor para nós. Quando você compara com o de fora, ainda piorou ainda, né? Que ele vai falar assim: nossa, está me comparando com o filho do estranho, do vizinho, que nem tem referência bíblica, nem é cristão. Eles viviam em harmonia. Então essa é a segunda marca que Jó deixa na vida dos seus filhos. Viver em harmonia, celebrar a vida em alegria e comunhão uns com os outros, principalmente com os de casa. Terceira marca que Jó deixa na vida dos seus filhos é a marca do zelo espiritual. Isso é uma marca profunda. A Bíblia diz que durante os eventos festivos, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Olha como ele vai nos detalhes da vida. Ele diz lá, o texto bíblico diz: se acaso eles fizeram alguma coisa em pensamento, eles se rebelaram contra Deus, eu vou sacrificar, eu vou fazer um holocausto em oferta ao Deus Santo, pela vida dos meus filhos. Ele fazia isso, ele zelava pelo desenvolvimento espiritual da vida dos seus filhos, ele orava por eles, ele dedicava a sua vida por eles. E este não foi um esforço somente realizado na infância dos seus filhos, mas a palavra de Deus diz que esse esforço vai até a vida adulta, no momento das festas deles. Ele zelava pela vida dos filhos, cultivando a sua vida espiritual, alimentando a sua vida espiritual. Ele era um pai responsável que buscava incutir na vida dos filhos dele os valores de Deus, os valores do reino de Deus. Talvez ele recitasse o Salmo 128, o Salmo da família para os seus filhos, que diz assim: como é feliz o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Ele comerá do seu fruto, do fruto do seu trabalho. Ele será abençoado. A sua esposa
Será como o rebento da oliveira, como os frutos da oliveira dentro da sua casa, e os seus filhos como o rebento da oliveira à roda da sua mesa. Então ele sabia da bênção. A sua esposa, os seus filhos eram bênção para ele, e ele recitava isso para os seus filhos: eu sou um homem abençoado, eu sou um homem grato a Deus, eu sou um homem fiel ao Senhor, os meus filhos são heranças do Senhor, diz o Salmo 127, que é o outro salmo da família. Diz que eles são como flechas na mão do valente, que vão além daquilo que eu fui. E assim é o Mateus, assim é a Rebeca, assim são os teus filhos, eles vão além do que você foi. Aquilo que você construiu, aquilo que você almejou para a tua vida, saiba que os seus filhos vão alcançar muito mais, porque é a promessa de Deus sobre a sua vida. Se você guardar as promessas do Senhor no teu coração, diz a palavra do Senhor que Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Quem deseja mal para o filho? Quem deseja que o filho se dê mal? Você deseja que ele vá, que ele prospere, que ele avance, que ele multiplique, que ele transforme, que ele seja reconhecido, que ele seja alguém bem-sucedido na vida. A marca da integridade espiritual na vida dos seus filhos. A quarta marca que Jó deixa na vida dos seus filhos é a marca da intercessão. A marca da intercessão. Como assim? Jó orava pelos seus filhos. Mas não só orava. Provavelmente, a Bíblia não relata isso, mas provavelmente, por ser o homem, o texto que nós lemos diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Então imagina a agenda de Jó. Será que era tranquilinha? De boa? Por ser o homem mais rico, só para administrar tudo que ele tinha, ele devia ter muitos compromissos. Muitos compromissos. Talvez a sua agenda fosse mais apertada, porque a gente fala assim muito de agenda nesse contexto moderno que a gente vive hoje. Não, a minha agenda não dá. Eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para orar. Não tenho tempo para interceder. A agenda de Jó era uma agenda provavelmente muito mais requisitada do que a minha e do que a tua. Mas ele tinha tempo na sua agenda, como prioridade para orar pela vida dos seus filhos. E se não tinha espaço na agenda durante o dia, era de madrugada, diz a palavra de Deus, é o que ele faz. De madrugada ele se levantava e ia orar pela vida dos seus filhos. Aí eu pergunto para você, pai, há prioridade na tua vida em orar pela vida dos teus filhos? Há prioridade para você, mãe, para orar pela vida dos teus filhos? Orar por eles, abençoá-los, interceder em todo o tempo, falar: Senhor, guarda o meu filho, protege a vida dele, não deixe que ele desvie do caminho do Senhor, não permita que nenhum mal chegue na vida dele. Você tem orado pela vida do teu filho? Jó era um sacerdote no seu lar, porque só o sacerdote podia sacrificar, não era? Conceito bíblico, não é assim? Só o sacerdote. Jó era um sacerdote, porque diz o texto que ele sacrificava pela vida dos seus filhos. Então ele era um sacerdote dentro da sua casa, dizendo e colocando os seus filhos diante do altar de Deus, levando sacrifícios pela vida dos seus filhos, e dizendo: Senhor, recebe, se algum mal eles fizeram, não sobreponha sobre a vida deles nenhum juízo, mas traga bênção sobre a vida deles. Interceda pela vida do teu filho, coloque ele diante do altar do Senhor, e você vai ver que ele vai dar resultado, e ele vai ser bem sucedido na vida. Ele é pequenininho, desde pequeno, porque ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar do caminho do Senhor, mas ele vai estar sempre firme nas promessas de Jesus Cristo sobre a vida dele. Ele já é adulto, não importa, querido. Você é pai e mãe. Você tem responsabilidade sobre a vida dos teus filhos, mesmo que você diga assim: mas eu já ensinei, agora ele é adulto e ele responde pelos atos dele. Não. A Bíblia não te dá esse artifício, não te dá essa possibilidade. Não te dá, a Bíblia não diz assim: ore por ele até ele ter a maturidade. Não. Ela diz assim: interceda por ele em todo o tempo. Ele já é casado, já tem filho.
Se precisar corrigir, corrija. Se precisar chamar a atenção, chame. Se precisar levar ele diante do altar de Deus, leve. Porque é sua missão isso. É seu papel isso. É sua responsabilidade isso. A quinta marca que Jó deixa na vida dos seus filhos, e é a última que eu quero compartilhar com você nessa noite. Poderia ter mais aqui, mas é a marca da perseverança. Jó perseverava. E se você vai lendo o texto de Jó, você vai saber que ele perseverou mesmo. O negócio foi feio para a vida dele, foi pesado, mas ele perseverou até o fim. Ele não largou mão, ele não abandonou. Muitos pais oram pela vida dos seus filhos. Eu sei aqui que as pessoas oram, você ora pela vida do Bruno. Ora pela vida do Gustavo, do Rogerinho. Ora. Mas a gente ora muitas vezes por um tempo. Sabe como Jó fazia isso? Continuamente intercedia, orava. A nossa geração, essa geração que a gente vive hoje, e a gente tem que ser verdadeiro. Eu pensava nessa palavra e Deus ministrou isso no meu coração. E a gente tem que ser verdadeiro. E Deus colocou isso aqui no meu coração e Ele disse assim: essa geração não gosta de orar. Não gosta. A gente não gosta de orar. Orar é um dos mais difíceis exercícios que nós temos da prática cristã. Lê a Bíblia, às vezes a gente lê, vai lá, lê, tá. Vamos ter um momento de meditação. Mas você vai orar, dá sono. Você vai orar, você ora 5 minutinhos, acabou. Não é assim? Vou ser verdadeiro, não é desse jeito que nós fazemos? E a ministração de Deus veio no meu coração porque a gente tem algumas responsabilidades nesse processo de oração. Orarmos pela vida dos nossos filhos, orarmos pela igreja, orarmos pela vida de cada um de nós. Orarmos mesmo, de verdade, colocarmos diante do altar de Deus. E a ministração veio no meu coração dizendo assim: Jesus orava muito. Precisava orar? Talvez a gente pense assim: era filho de Deus. Diz lá em Hebreus que era plenamente homem, plenamente Deus. Jesus veio ao mundo plenamente homem, plenamente Deus. Ou seja, Ele era Deus encarnado aqui na terra. Precisava orar? Precisava buscar a presença de Deus? Você acha que a palavra já não ia, numa ordem dada dele, a palavra dada em nome de Jesus, já não ia acontecer? Ia. Mas ele orava. Ele se retirava. Ele buscava a presença do Pai. Ele ia para junto do Senhor. Ele meditava e ia para o deserto para refletir e pensar naquilo que Deus desejava para a vida dele. Ele orava. E se Jesus, o Filho de Deus, orava, imagine eu tenho que orar. Você, nós temos que orar, temos que buscar a presença de Deus continuamente. Essa geração necessita urgentemente de pais perseverantes na oração. Perseverantes na oração, na intercessão pelos seus filhos. Porque se nós insistirmos, às vezes é isso mesmo, a palavra de Deus, acho que no livro de Mateus diz isso, aquela mulher que insistiu, e os discípulos diziam assim para ela: irmã, Jesus, manda ela embora, está perturbando, está atormentando a gente, está vindo atrás, gritando desde lá de Cafarnaum, está vindo atrás da gente aqui, e não para de clamar. E o que Jesus responde? Jesus diz assim: mulher, a tua fé salvou. E ela clamava por quem? Por quem ela clamava? Por quem? Pela filha. Percebe? É perseverar, é insistir. Deus, não está acontecendo, persevera, insiste.
Coloca diante de Deus, continua pedindo. Deus, salva a vida do meu filho. Deus, salva a vida do meu esposo. Deus, salva a vida da minha família. Deus, põe a minha família no teu altar. Deus, marca o encontro com aquela pessoa, com esse indivíduo, que ele não está reconhecendo a tua voz, não está reconhecendo o teu chamado. Chama ele pelo nome, Senhor. Persevera, põe diante de Deus, que ele vai ouvir a tua voz. Sabe de uma outra coisa? Os seus filhos precisam ver você, pai, orando. Qual foi a última vez que os seus filhos te viram de joelhos, orando e clamando a Deus pela vida deles? Eles entraram na tua casa, entraram no teu quarto e te viram orando, buscando a presença de Deus e clamando, pondo o nome dele na presença do Senhor. Senhor, livra o meu filho, guarda o meu filho, protege ele. E aí ele vai dizer assim, que meu pai está maluco. Não, meu querido, seu pai está diante do Deus Altíssimo, e é por isso que você é protegido, é por isso que você é guardado, é por isso que você tem livramento todos os dias sobre a tua vida, porque os seus pais oram por você. Eu quero concluir essa palavra perguntando para você, pai. Temos alguns pais aqui. Nós vamos receber daqui a pouco algumas homenagens dos nossos filhos. Que tipo de pai temos sido? Que tipo de pai temos sido? As nossas vidas são exemplos de integridade, como era a vida de Jó. Quando eles olham, os meus filhos olham para mim, eles veem a integridade de Cristo na minha vida. Essa reflexão eu preciso fazer. Eles reconhecem Jesus em você. Você é modelo para ele. Uma das outras coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração é a questão do exemplo. E é bem isso mesmo. Às vezes a regra tem as suas exceções. Mas pai avarento, filho, fala para mim, avarento. Pai violento, filho, tem exceções. A regra não é bem essa. O pai que não tem o testemunho bíblico, o filho vai ter? Dificilmente. Porque os filhos olham o exemplo. O pai que não oferta, não dizima na casa do Senhor, o filho vai ofertar e vai dizimar? Diz para mim, vai ou não? Não vai. Por que não vai? Porque não aprendeu, não viu, não foi exemplo na vida dele, não foi ministrado lá no coração, não foi marcado, porque ele não é dono, isso é dele, é do Senhor. As nossas relações com os nossos filhos têm sido marcadas por turbulência ou por amizade? Como tem sido a relação sua com seus filhos? Turbulenta ou de amizade? Está turbulenta? O princípio está errado. A tua vida com teu filho tem que ser exemplo de amizade. Ele tem que olhar para você e falar assim, meu pai é meu amigo. Não tem nada que me emociona mais. Nada. E vocês me conhecem, vocês sabem um pouco disso, né? A gente é emotivo mesmo, eu sou assim. E não tenho vergonha, nem um pouquinho disso. Mas o que mais me emociona é os meus filhos, são os meus filhos. Meu filho dizer que ele me tem como amigo, quer dizer que eu estou fazendo um bom trabalho.
Pelo menos eu estou tentando. Não sei se está dando muito certo, né? A gente erra também de vez em quando, dá umas pisadas de bola. Às vezes não é esse perfil, mas Ele dizer para nós que Ele nos tem como amigo. Isso é muito importante. Que Ele pode contar com você em todo o tempo. E às vezes Ele sabe que pode contar, mas você não falou para Ele. Sabe que se Ele apertar um negócio, Ele vai correr lá e você vai estar lá. E você também. Mas você é durão, diz assim, não. Vou demonstrar não. Fragilidade. O homem não tem fragilidade não. Falei, está falado, não vou ajudar. Aí ele vem e você fala, não é bem assim. Porque nós somos pais, queridos. Exerça esse desenvolvimento na vida dos seus filhos, desenvolva amizade com eles. Temos tomado cuidado de sermos agentes de formação espiritual dos nossos filhos, dos nossos enteados, aqueles que não é nosso, mas veio para cá. Tem que ser exemplo. Tenho que ser exemplo de formação espiritual na vida dela. Tenho que fazer com que o Senhor reconheça eles como filhos, porque eu, quando trouxe, disse, eu reconheço, é meu, não importa se é meu gerado, mas é meu, é posse minha, é direito do Senhor, é herança sobre a minha família, sobre a minha casa. Filho adotivo, é herança sobre a sua casa, não tem seu sangue, mas é seu, é você que criou, é você que desenvolve sobre a vida dele, a formação espiritual dele. Ah, ele já está formado, não importa, você tem autoridade sobre a vida dele, dela, e ministre a palavra do Senhor sobre a vida dele, dela. Ore, interceda, ponha diante do Senhor, interceda pelos seus filhos, em horários seletos, reserve um horário na tua agenda, diga lá assim para você, mas minha agenda, pastor, está, o negócio está corrido, o senhor não sabe como, querido, uma certa idade aí a gente dorme muito pouco. Põe um reloginho lá para despertar. Talvez no horário que eles não vão nem ver. Interceda por ele. Acorde lá. Deus está aqui. A vida do meu filho no teu altar. Ministra sobre ele. Abençoa. Então exerça isso. Exerça essa intercessão. Coloque isso como prioridade, como compromisso na tua vida. Persevere na oração. Não desista. Está difícil? Redobre. Triplique. Quadriplique. Está difícil ainda? Vai multiplicando. Não está dando tempo, não está dando 1 hora só por semana. Faz todo dia. O jejum 1 vez por semana não está dando certo. Não está dando certo, faz jejum todo dia. Porque Deus vai ser fiel sobre a tua vida, se você perseverar sobre a vida daqueles que Ele te deu. E Deus te deu uma família. Deus te deu pessoas. Ore por elas. Interceda por elas. Pela vida dos seus filhos, pela vida da sua esposa, dos seus pais, dos seus irmãos, toda a sua família, toda a sua parentela. Olhe por eles. Diga, Senhor, eles são teus. São do Senhor. Que tipo de pai temos sido? Essa é a reflexão que nós precisamos fazer ao longo da semana. E exercer sobre a vida dos nossos filhos em autoridade aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração.